Considere o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam no preço do Bitcoin em termos de dólar, se perguntando: e se ele chegar a $1 milhão? Ou e se chegar a $10 milhões? Vamos fazer esse exercício mental. Quando você começa a pensar nesses números grandes, percebe que o Bitcoin pode superar o sistema do dólar. Se essas duas moedas estão competindo e uma delas começa a crescer a ponto de se tornar maior que o dólar, o Bitcoin se torna o irmão mais velho. Nesse cenário, fica muito claro para a maioria das pessoas que o Bitcoin é real e que elas precisam ter um pouco dele. Não será um processo gradual para sempre, haverá um momento em que isso se tornará evidente. No meu entendimento, isso acontecerá quando o Bitcoin se tornar maior que o dólar. Em algum lugar entre $1 milhão e $3 milhões para o Bitcoin superará o sistema do dólar. Obviamente, esse valor pode variar com base na quantidade de base monetária que o Fed terá que criar, mas, em algum ponto nesse intervalo, o Bitcoin superará o dólar e é aí que veremos uma corrida global para a adoção de BTC. Bitcoin é a maior aposta assimétrica que já existiu. Bitcoin está atualmente competindo com o dólar americano. Assim que o BTC superar a quantidade base de dólares americanos, o que acontecerá quando o Bitcoin valer entre 2 e 3 milhões de dólares, haverá um pânico generalizado à medida que as pessoas saírem do dólar e entrarem no Bitcoin. Essa é a mensagem do especialista em Bitcoin, Parker Lewis. Lewis é um analista on-chain de Bitcoin e chefe de desenvolvimento de negócios da Unchained Capital. Ele também acabou de finalizar um livro amplamente aclamado sobre a economia por trás do Bitcoin, chamado De Repente, Então Tudo de uma Vez. Lewis não apenas escreveu livros sobre o Bitcoin, mas também foi uma das primeiras pessoas a convencer Michael Saylor a investir em Bitcoin. Em sua última entrevista, Lewis explicou exatamente por que o dólar está prestes a colapsar e como estamos essencialmente já vivendo um ambiente hiperinflacionário. Desde 2020, os preços de muitos bens e serviços dobraram e a qualidade de vida de muitos ao redor do mundo entrou em colapso. É isso que impulsionará a adoção generalizada do Bitcoin. Então, lucra comigo e acompanhe as análises e insights do especialista em Bitcoin, Parker Lewis. Abre aspas. Eu sempre olho para a história. Afinal, o que é a história se não um guia? Acho que estamos vivendo um período de hiperinflação. Lembra de Jack Dorsey em 2021? Ele tuitou que a hiperinflação estava acontecendo. A definição técnica de hiperinflação é algo como 50% de aumento nos preços ao mês. Na minha visão, quando o seu dinheiro perde valor tão rápido que você consegue perceber isso ativamente, você está em um cenário de hiperinflação. Vou usar um exemplo de 2013, quando a GM operava na Venezuela. Eles tinham uma fábrica de automóveis lá e precisavam importar suprimentos como a moeda local, que era convertida em dólares, para comprar peças. Em 2013 ou 2014, a GM desvalorizou suas reservas de moeda na Venezuela em cerca de 80%, porque o governo desvalorizou a moeda em 50%. Dentro de 1 ou 2 anos, a GM havia desvalorizado todas as suas reservas, porque não conseguia comprar nada. Em 2015, a hiperinflação começou de fato na Venezuela. Pois bem, se pensarmos onde estamos hoje, com o preço da carne no supermercado comparado a 4 anos atrás, vemos um aumento de 50%, tanto na gasolina quanto nos imóveis. As pessoas podem observar os preços mudando. Nos mercados ou restaurantes, os menus estão riscando itens ou nem têm seus menus impressos, não por causa da Covid, mas porque os preços mudam tão frequentemente que não dá para continuar imprimindo menus. Meu ponto de vista é que quando olhamos para os padrões históricos de hiperinflação, ela não surge de repente. Há uma aceleração na queda do poder de compra, que se torna observável mês a mês. Lembro-me de quando uma cerveja custava $1, mas no mês passado custava $6 e agora custa $7. Isso é o que estamos vivendo agora. No exemplo da GM, em 2017, eles fecharam todas as operações. Os produtos se tornaram escassos, um efeito colateral da hiperinflação. À medida que o dinheiro perde valor, a capacidade de fornecer bens e serviços diminui. Os bens se tornam escassos, enquanto o dinheiro se torna abundante. Não falo sobre inflação para assustar, mas ao comparar nossa situação agora com a história,
percebemos que estamos no meio disso. E por quanto tempo isso pode durar quando o Bitcoin está disponível com uma saída viável? É difícil acreditar que os humanos possam ser racionais e permitir que isso persista por mais 10 anos. A desvalorização do dinheiro criou um mundo hiperfinanciarizado, com pessoas investindo passivamente em ações e uma dívida soberana que chegou a 17 trilhões de dólares com rendimento negativo. Essas coisas vão desaparecer, mas agora há uma saída. Quando o BCE colocou uma taxa de juros negativa em suas reservas, os bancos discutiram guardar o dinheiro em cofres. Eles foram impedidos porque seriam excluídos das funções de compensação do Banco Central Europeu. Hoje, você pode converter 100 milhões de dólares em Bitcoin sem ter uma taxa de juros negativa, algo que não é tão fácil com o ouro. À medida que as pessoas descobrem que o Bitcoin é uma forma melhor de dinheiro, começam a converter seus ativos. O S&P 500 tem um desempenho muito inferior ao Bitcoin e as pessoas vendem ETFs de S&P 500 para comprar Bitcoin ou ETFs de BTC. Isso faz com que os valores dos ativos caiam, pressionando os níveis de dívidas existentes. À medida que mais pessoas fazem essa conversão, a pressão sobre os valores dos ativos aumenta, prejudicando o complexo de crédito, o que acelera a necessidade de mais quantitative easing, o QE. O sistema de crédito dos Estados Unidos é estimado em cerca de 98 trilhões de dólares, com 8 trilhões da base monetária e 20 a 25 trilhões em depósitos. À medida que as pessoas vendem ativos, isso prejudica a expansão de crédito. O sistema de crédito é tão alavancado que, quando começa a contrair, vai rápido, um default para desencadear uma cascata de defaults. Isso leva a mais QE, porque o sistema de crédito não pode colapsar. É o que coordena a economia. Eles imprimem mais dinheiro, reiniciando o ciclo. As pessoas ouvem falar do Bitcoin como proteção contra a impressão de dinheiro. A quantidade de dinheiro aumenta, mas a dívida também. À medida que mais dólares são impressos, a medida não pode ser atrelada a bens e serviços reais, levando as pessoas a buscar alternativas como o Bitcoin. O sistema de crédito continua a se expandir, porque o Fed passou de 900 bilhões de dólares em 2008 para 8 trilhões agora. Sem isso, o sistema de crédito teria colapsado na crise financeira. O dinheiro não é criado pela expansão do crédito, mas pelo Federal Reserve, permitindo a expansão do crédito e sustentando os valores dos ativos. Essa análise destaca a importância do Bitcoin como uma alternativa viável em tempos de desvalorização do dinheiro e hiperinflação, oferecendo uma saída mais estável e segura para os investidores e consumidores. Fecha aspas. Essa foi uma análise aprofundada sobre o futuro do Bitcoin com Parker Lewis, enquanto ele explica que a mudança do dólar americano para o Bitcoin não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade iminente. O ambiente hiperinflacionário que estamos vivendo hoje sublinha a urgência de entender e adotar o Bitcoin agora. Pessoal, se vocês estão assistindo a este vídeo, claramente estão interessados em criptomoedas. Concorda com essa visão desse especialista? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucre comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análise e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!